só para entendermos um pouco mais. Diz assim, no versículo 24, voltando quando as mulheres anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria do Tiago e as outras que estavam com elas, as que disseram essas coisas aos apóstolos. Mas essas palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Apenas só uma palavra que nessa versão de delírio e na versão terminal de loucura, mas é a mesma coisa. Enquanto estivermos estudando, vamos explicar aqui a mesma coisa. Eu confesso que perdi o óbvio na outra semana, então tenho dificuldade, peguei uma Bíblia hoje, me ajudar um pouquinho. Mas os moços que fiz um testemunho maior para apresentar aqui, em nome de Jesus, está trazendo uma palavra que o Senhor vai se utilizar no noite, no canal de Deus. Amém? Eu quero, diante de uma estar orando, a igreja do Glória, para que o Senhor continue se fazendo presente também. Pai amado, eu te agradeço pela oportunidade de trazer a tua palavra. Pai, nós aprendemos através da tua palavra que ela é a semente do Senhor Jesus Cristo. E os nossos corações são solos que receberam a tua palavra. E há diversos solos. Há solos que produzem muito, há solos que não produzem, há solos que produzem tudo. Mas nessa noite, os nossos corações sejam solos sendo preparados para produzir sempre. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento acerca da tua palavra, Senhor. Isso eu quero pedir agradecendo a seu teu nome, em nome de Jesus. Amém? Mas a gente temos, a igreja, nós temos várias promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos promessa do seu amor por nós, nós temos promessa de sua presença conosco até a consumação dos séculos, é assim que a palavra diz. Nós temos promessa de uma paz que o mundo não tem, né? Algo tremendo, mesmo que eu dificuldade, nós temos essa paz. Mas qual é a maior promessa do Senhor Jesus para a igreja do Senhor? A maior promessa do Senhor Jesus é a sua volta para buscar a sua igreja. Essa é a maior promessa que Ele nos fez. E vou fazer uma pergunta específica, não vai se responder. Quantas vezes eu e você pensou na volta de Jesus essa semana? Hoje é quarta-feira. E domingo para cá. A gente aprende precisando estar ligado no céu, precisando estar pensando nas coisas do alto. Mas se essa é a maior promessa, se é para isso que estamos aqui, quantas vezes eu e você pensou nessa promessa essa semana? Se você pensou assim, não pensei, e uma certa feita de conversando sobre isso, o colega, o pastor, disse assim, eu não pensei nenhuma vez essa semana, de verdade. Mas eu quero dizer para você e para mim também, que não somos os únicos, e muitas vezes somos incrédulos. E o que é incredulidade? Incredulidade é a falta de fé em Deus e nas suas promessas. E para essa reflexão, eu trouxe como tema, a espera pode aumentar a fé ou a incredulidade. O que estamos alimentando? A espera pode alimentar a fé ou a incredulidade. O que estamos alimentando? O que você está alimentando? A fé, como o Deus nos diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. E nessa leitura que fizemos, os discípulos viveram esse drama espiritual de forma muito contundente. Os discípulos de Jesus viveram exatamente esse dilema de fé e incredulidade.
Eles ouviram Jesus, que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, mas no momento da prova, a espera foi marcada pela incredulidade. O anúncio da ressurreição foi recebido com incredulidade. Quando as mulheres chegaram para os discípulos, contaram para ele que eles já sabiam, como nós sabemos a volta de Cristo, eles não creram, duvidaram. Eles disseram que elas estavam delirando, disseram que ela estava louca. E o que é que aprendemos aqui? Então, eu digo que não é só eu e você. A incredulidade era um desafio até para aquelas pessoas mais próximas, mais íntimas da vida com Deus. Nós temos histórias marcantes na Bíblia, e às vezes a gente lê a Bíblia, mas não percebe, não observa. É por isso que ela se renova a cada dia, e a gente não percebe certas coisas. Mas no livro de Números, nós já conhecemos a história de Moisés, aquela passagem que Deus manda ele falar com a rocha e bate na rocha. Mas tem uma outra passagem que eu queria convidar você para dar uma lida na sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 11. É uma história bem interessante. Esse homem, ele tinha... Esse é o homem que falava face a face com Deus. E não só ele, nós vamos falar de outros, mas ele falava cara a cara com Deus. E ele tem momentos que ele foi incrédulo. Um deles é essa leitura que vamos fazer no livro de Números, capítulo 11, a partir do versículo 18, diz assim: isso Deus falando para Moisés: e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carnes, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos dizia no Egito: pelo que o Senhor nos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelo nariz, até que vos enfasteis dela, porquanto registraste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés, veja a incredulidade de Moisés: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tens dito: dar-lhe carne e comereis o mês inteiro? Degolar-se-iam para eles ovelhas e vaca que bastem? Ou ajudar-se-iam para eles todos os peixes do mar que bastam? Deus tinha dito que ia dar, e ele pergunta: mas será que vai dar mesmo? Porém o Senhor disse a Moisés: seria pois curta a mão do Senhor? Agora vereis se minha palavra te acontecerá ou não. Amados, esse homem falava face a face com Deus, esse homem tinha uma intimidade tremenda, e ele cuidou de Deus, daria carne para o povo por 30 dias. Mas não só ele, nós temos o pai da fé, Abraão. No livro de Gênesis, nós conhecemos a história de Sara. Sabemos que Sara riu quando o Senhor disse que ela teria um filho. Mas Abraão não foi diferente. No Gênesis 17, nós conhecemos Gênesis 18, mas Gênesis 17, 15, diz assim a palavra do Senhor: disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o rosto e riu-se, e disse no seu coração, ou seja, pensou: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara quem viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto, o conserto perpétuo para a tua semente depois de mim. Abraão, o pai da fé. Então, a incredulidade não é um reflexo sobre esse livro.
Nós precisamos orar mais, com certeza, mas aqui vamos poder entender que tem algumas coisas que precisamos fazer para vencer a incredulidade, para deixar de alimentar a incredulidade e aumentar a fé. É a história que a gente conhece, que é que a gente alimenta mais, e Paulo já nos fala, né? A carne ou o espírito, por quem nós andamos, e vemos que homens desse porte também foram incrédulos em alguns momentos. E nessa leitura que fizemos, após a crucificação de Jesus, o silêncio acerca do sábado é ensurdecedor. E nenhum dos evangelhos fala do que aconteceu no sábado após a morte de Jesus. A morte foi na sexta. E nenhum dos evangelhos fala. E a gente entende que o sábado da Páscoa era o sábado em que os judeus ficavam reunidos, estudando acerca da lei. Mas é bem provável que não foi o que aconteceu com os discípulos. Porque se eles tivessem ficado após a morte de Jesus, estudando a Torá, estudando a lei, muito provavelmente não teriam sido revelados, teriam entendido o que estava acontecendo. Mas não foi isso. Nós não temos certeza, mas muito provavelmente eles ficaram alimentando a sua incredulidade. Não foram buscar, não foram procurar entender, aprender acerca do que Jesus tinha falado para eles. E nessa passagem, como eu disse, o sábado, os evangelhos não falam. Nessa passagem, as mulheres já estão no domingo, já estão no túmulo. Não temos certeza do que aconteceu no sábado. Nós podemos conjecturar que eles ficaram alimentando a incredulidade. E dentro do que estamos falando, eu queria falar de 3 pontos. Primeiro, a revelação divina pode vir de maneira simples. O segundo ponto, a reação da incredulidade. E o terceiro ponto, a espera pode alimentar a fé ou a incredulidade. No primeiro ponto, a revelação divina pode vir de maneira simples. É interessante como a gente pensa diferente. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. E mulheres naquela época, nesse contexto histórico da época, o testemunho dela não era bem aceito. E isso nos revela algo profundo. Deus não escolhe os meios que a gente quer. Deus não trata, não é apenas o pastor, não é apenas as pessoas da liderança que Deus se utiliza para falar conosco. Muitas vezes nós esperamos só assim, mas isso nos mostra que Deus, eu já diz no livro de Coríntios, que 1 Coríntios 1, do 27 ao 19, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezíveis e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. A mensagem da ressurreição veio por meios frágeis, para provar que a fé não depende de aparência, mas de revelação. Há uma frase que diz que a igreja é um global de semi-analfabeto, fala e professores sem controle, porque o Senhor se utiliza de quem quer. A gente às vezes não percebe isso, mas Deus se utiliza de quem Ele quer, e nós ficamos às vezes escolhendo a torneira pela qual queremos beber a água. Quando a gente está com sede, a gente não olha se a torneira é bonita, como é que ela está, se é de cor metal ou não. A gente toma água, a gente quer água. Mas quando a gente está com sede da palavra, quando a gente quer ouvir Deus, às vezes a gente quer escolher como Deus vai falar conosco. E eu lembro-me que estava fazendo um curso em 2004 e eu passava ali na época de ônibus na Macaxeira, na integração da Macaxeira, e eu e um colega gostávamos de estudar a Bíblia, e a gente passava ali de um púlpito lá em cima, a integração embaixo, não sei se ainda tem, foi bastante antes de 2004, e a gente estava embaixo de um púlpito lá em cima. Por vezes a gente via alguém pregando lá em cima, e às vezes pessoas exatamente sem analfabeto, e a gente dizia: cara, a gente fazendo um curso teológico, fazendo isso, fazendo aquilo, e Deus se utilizando pessoas dessa forma.
inclusive para nos envergonhar. Muitas vezes tem tanta gente que tem tanto diploma, tem tanto conhecimento, a gente fica dentro de casa, não sai para evangelizar, não convida pessoas para ouvir a palavra, não fala do amor de Deus, é cliente 007. Então, é isso que a gente precisa entender. Nos mostra que a atitude é mais importante do que aprender a saber. A parábola dos talentos vai falar disso. Vai falar que quem teve atitude produziu 100%. Mas quem teve medo escondeu o talento. Então a gente precisa entender isso. Quantas vezes desprezamos a mensagem de Deus porque estamos esperando algo espetacular? Quando ele fala muitas vezes através do simples. Há exemplos bíblicos disso. A Bíblia diz que Elias está lá na caverna para ouvir Deus e ele vem um terremoto. E Deus não veio o terremoto. Vem um fogo e Deus não vem. Vem um vento forte e Deus vem com brisa suave. Minha esposa, certa feita, ensinando a crianças, e ela, um monte de coisa para descer no primeiro andar, ela mais veio, ninguém veio ajudar. E ela fala, pensando em voz alta, conversando com Deus, e o garoto do lado disse assim: eu estou aqui para te ajudar. E às vezes a gente não percebe, Deus sempre dizer coisas simples, mas muito simples. Eu, pela misericórdia do Senhor, quando fui separado para diaconar, um jovem na igreja saiu e falou comigo e disse: eu estava saindo. E pouco tempo depois o Senhor me separou. E também para presbitério, tinha um irmão que já dorme no Senhor, a gente chamava ele por simples, tão simples. Ele vendia picolé, vivia de vender picolé, literalmente ele vivia e mantinha uma família de vender picolé em cima de uma bicicleta, carro dedinho aqui, tinha 2 dedos dourados. E esse homem parou no meu caminho e disse: olha, se eu não vou dizer assim. Deus usa pessoas que a gente às vezes não quer receber. Ficamos escolhendo como queremos que Deus fale conosco, mas o Senhor é fiel e Ele fala das maneiras mais simples. É importante que estejamos atentos à voz do Senhor. E Deus continua falando, mas nem sempre como esperamos. E precisamos aprender a reconhecer, precisamos aprender a receber Deus de forma simples. A mensagem é mais importante do que o mensageiro, é isso que a gente tem que entender. É o que eu falei da torneira. A importância não é a torneira, é a água que sai dela. O importante não é o mensageiro que está bonito, está bem vestido, é a mensagem. É isso que importa. E é isso que a gente precisa entender. E o segundo ponto, a reação da incredulidade. Mas essas palavras me pareciam como um perigo. Não acreditaram nelas. Temos muito registro de momentos em que Jesus falou claramente sobre sua morte e ressurreição. Há alguns versículos acima desse que lemos, e podemos ler, em Lucas 24, antes, um pouco acima, nós podemos ler que o anjo diz assim para a mulher, das mulheres: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre do que ele disse, estando ainda com vocês na Galileia. O Senhor havia falado para todos antes que isso acontecer. Jesus tinha falado: olha, é necessário que o filho do homem vá, que seja cuspido, que sofra, que morra na morte de cruz, mas o terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele falou tanto da morte quanto da ressurreição. E eles ouviram tanto da morte quanto da ressurreição. No entanto, eles ficaram cegos com a morte. Eles não perceberam que havia continuidade. Jesus falou o que ia acontecer, como aconteceu. Mas quando eles disseram que ele ressurgiu, que ele ressuscitou, eles acharam que era delírio. E delírio, como já disse a irmã ali pela feita, quer dizer mentalmente perturbado, loucura. Exemplo, quando alguém está com febre alta, né? Fica falando e a gente já está tentando, né? Loucura. Eles disseram assim: vocês estão loucos. Os apóstolos tinham todas as razões para crer.
Eles tinham visto os milagres, ouvido as promessas. Em Lucas 18, o Senhor vai estar falando com eles, vai estar caminhando com eles para Jerusalém, falando: olha, vai acontecer isso com o Filho do Homem, sejam atentos, percebam. Ele diz assim em Lucas 18, 31 e 34: e tomando consigo os 12, disse: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregues aos gentios, e escarnecidos, e esmirados, e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. No entanto, a dor da morte cegou os discípulos. A incredulidade é fruto da espera sem confiança, é falta de fé. A incredulidade não é falta de ouvir. A gente escuta a palavra de Deus, a gente aprende a palavra de Deus, mas quando chega no momento de prova, tem um de Paulo César Baruta, não lembro bem, mas ele diz: chega o dia em que a gente vai colocar aquilo em prática. A gente escuta, aprende, a gente aprende que o Deus está conosco todo tempo, não é, mas é mais ou menos assim. E chega o dia de ser provado isso. E é aí que a gente precisa entender, não ser como os discípulos, não agir como os discípulos agiram nesse momento, porque a incredulidade dos discípulos foi algo que também não é permanente. Ao longo disso aqui nós vamos entender. E quantas vezes Deus falou conosco, mas a espera nos fez achar que as promessas não têm Deus. Quantas vezes Deus diz que vai fazer, e o tempo de Deus a gente sabe que não é nosso. E a gente, por esperar, desacreditamos muitas vezes a promessa de Deus. Não cremos, somos incrédulos. Eu passei por alguns momentos nesses últimos meses, e quantas vezes a gente fica: Senhor, como pode isso? E no final a gente sai vitorioso. Deus cuida da gente, e a gente precisa entender que Deus trabalha conosco das mais diversas maneiras. O terceiro ponto é: a espera pode alimentar a fé ou a incredulidade. Os discípulos estavam em tempo de espera. Jesus havia prometido ressuscitar, mas o sábado passou em silêncio. A espera é sempre um teste. Ela pode amadurecer a fé ou dar espaço para a incredulidade, dependendo de onde focamos os nossos olhos. Eles olharam para a morte, olharam para a dor e esqueceram das promessas. Onde estão os nossos olhos quando esperamos as promessas do Senhor? Na dor ou na promessa? No problema ou no Deus que prometeu? E para sermos cristãos, precisamos entender que a jornada cristã requer fé. Nos momentos de espera, os discípulos poderiam ter aumentado sua fé, aumentado suas expectativas quanto ao cumprimento da palavra de Deus. Se tivessem feito isso, quando as mulheres chegaram com essa notícia maravilhosa, eles teriam saltado da cadeira, pulado de alegria e corrido também para o sepulcro. Mas ao invés disso, eles não teve. Eles ouviram a notícia que eles estavam esperando. Que era a notícia que eles estavam esperando. Tudo tinha acontecido como Jesus falou. Eles deveriam ter: vai dar continuidade, vai dar sequência. Ele falou que seria assim. Mas isso me pareceu loucuras. A espera é um campo de batalha entre a alma e a carne, o espírito e a carne. Essa batalha espiritual, onde a incredulidade ou a fé será fortalecida. É bem verdade que não estamos vivendo o sábado, não estamos vivendo o sábado esperando a ressurreição, mas certamente estamos vivendo um período de espera. Certamente podemos alimentar a fé ou a nossa incredulidade aqui, mas precisamos entender que a nossa espera na volta de Jesus é quem tem que nos alimentar. Nós precisamos crer, aumentar a nossa fé e desejar isso todos os dias. É a principal promessa. Para isso que estamos aqui. Paulo diz que se esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. A gente se alegra, a gente louva, é muito bom estar na presença do Senhor,
ficarmos em coinonia, eu gosto muito de reunir com os irmãos, a gente gosta, mas não esquecemos que a principal promessa não é isso. Nós gostamos de trabalhar, Deus abençoa, nós gostamos de ser próspero, é verdade. Gostamos de ver pessoas nossas sendo curadas, gostamos de pedir a Deus e ver acontecer, mas isso não é o principal fato, não é a principal função nossa, não é a principal promessa de Deus. A principal promessa é o Senhor para nos buscar, para nos levar. E vamos para entender um pouquinho. A gente vai ver que ao longo da história esses homens deram uma virada de chave, uma mudança de chave, deram um start na vida, mudaram o pensamento. E é isso que a gente precisa aprender. Além de tudo que já vimos, além de entendermos que precisamos olhar para as promessas, olhar para Deus, não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade. Isso é maneira de alimentar a fé, mas o start que a gente vê na vida desses homens é que como foi que eles mudaram. E lendo a história do discípulo, a gente vai ver livros como Herói da Fé e tantos outros. A gente vai ver que todos eles que mudaram, inclusive Dinguinho, né? Tomé, todos eles tiveram mortes terríveis, tiveram mortes difíceis, porque apesar de eles se incrédulos naquele momento, eles creram, eles voltaram, eles entenderam a mensagem. Então, a partir daí, eles foram capazes de morrer por essa mensagem, de morrer por esse evangelho. Da mesma forma que Abraão e Sara duvidaram lá em Gênesis, e a Bíblia diz que tanto ele quanto ela riu, e ela ainda pior, que ela ainda ri quando Deus disse: Sara, você riu. Ela disse: não ri, não seja assim, Sara. Ela ainda ri, ela ainda queria mentir para Deus, né? Mas eu acredito que quando o Senhor saiu dali, eles já devem conversar entre si. Rapaz, isso é muito pouco. Todas as promessas que ele fez, a gente tem acontecido. Olha, ele tirou para uma terra, mandou para outra terra, nós viemos. Nós prosperamos tanto que tivemos que nos separar de Ló, que não tinha mais espaço. Ele prometeu, ele cumpriu. Tu fosse lá, vencesse lá, buscava lá, que levava o teu sobrinho preso, cativo, trouxesse, não sabia nem lutar, não era guerreiro, nunca fosse treinado para a guerra, trouxesse, vencesse. Ele cumpriu todas as promessas e por que não vai cumprir essa? E a Bíblia nos diz algumas coisas que é interessante. A palavra de Deus diz que devemos trazer à memória tudo aquilo que nos fez. E quando a gente, como esses homens fizeram, como eu creio que Abraão e Sara conversaram depois, é assim que a gente tem que pensar. Se a gente olhar para a história da gente, só o fato da salvação, cara, só isso já dá para dizer, como tem um hino que diz assim: faz de novo, se não me engano, né? Tem um hino que diz assim: faz de novo. Então, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer novamente. A gente tem que crer nisso, a gente tem que, quando a gente tiver uma dificuldade, achando que as promessas não vão ser cumpridas, se o Senhor prometeu algo a mim, a você, e você achar que, rapaz, não vai acontecer, eu estou achando que, lembra do que já te prometeu no passado, lembra que cumpriu na minha vida, lembra-te disso. Trazer à memória aquilo que traz esperança é lembrar das promessas que Deus cumpriu na minha e na tua vida. Ele vai fazer de novo. E isso é alimentar a fé e não alimentar a incredulidade. Cremos, porque esses homens começaram a fazer. Rapaz, a gente duvidou Jesus, é verdade. O próprio Pedro disse que depois da morte estava lá pescando e tal, não queria mais saber de nada. Mas quando ele viu Jesus, ele entendeu. E quando Jesus fala com ele, diz: passei comigo, Deus, me amas, Pedro. E aí começa a entender. E é assim comigo e com você. É entendermos que ele já fez. Só a minha e a tua salvação já seria bastante para a gente entender o que ele vai fazer. Imagina quantas coisas, quantas promessas que já cumpriu na tua vida. E muitas vezes eu sou militar aposentado e certa feita eu passei por uma prisão, uma arma minha foi roubada, e a arma era do batalhão, e quando foi
feito um inquérito, aquele negócio todo e tal. No final das contas, o normal era pagar 2 armas de prestação. No final das contas, o comandante achou que não deveria pagar e não deu nada. Em resumo, não deu nada. Mas aí, quando eu estava na aula de direito, no curso de sargento, aí conversando sobre essa história, aí o tenente para mim, professor, disse assim para mim: como é o nome do tenente do Maurício? Eu tenho TDAH, eu já disse alguma coisa aqui, eu não sabia na época, mas como é o nome desse rapaz? Mas eu não lembro, disse assim, se tivesse sido muito mudado. Como não fico bonito, não lembra, né? A pessoa que fez o bem que não lembra. Mas é assim, nós somos assim com Deus. Deus faz tanta coisa por nós. E é tão difícil para a gente trazer à memória aquilo que Ele fez de bom. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente só vê os problemas, e tal. Mas lembra que Deus já fez na tua vida. Ele vai cumprir, Ele vai fazer de novo. Então, eu queria dizer que o que a gente aprende aqui é que, ainda que a nossa fé oscile, como oscilou a dos apóstolos, como oscilou dos homens de Deus, Ele permanece fiel. A espera pode provar a nossa fé, mas a fidelidade dele é inabalável. A ressurreição é a prova de que nenhuma espera em Cristo é em vão. Aquele que prometeu, Ele é fiel para o que diz em Hebreus 10:23. E Ele vai voltar. Vai voltar para buscar a sua igreja e você. Precisamos pensar mais nisso. Precisamos crer mais nisso. Quando tivermos nosso céu voltado para o céu, as coisas aqui embaixo nos serão dadas. Deus vai abençoando e a gente não precisa se preocupar com elas. É nos preocuparmos com as coisas que são do alto. E a minha oração aqui, enquanto esperamos a vinda do nosso Mestre, que seja na nossa fé e na nossa autoridade. Maranata, Maranata. Jesus. Aleluia. Que Cristo nos abençoe e que a gente possa estar sempre ligado com o Espírito do céu, pensando que o dia a dia é tão corrido que a gente esquece de estar ligado no céu. Amém? Amém. Glória a Deus.